Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a depender do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Nós somos o grupo composto por mim, Larissa, pelo João, pelo Luiz e pela Paola, que vamos falar hoje sobre o caso Nova Brasília. O caso Nova Brasília, ele se trata da primeira hipótese em que o Brasil foi responsabilizado internacionalmente por violência policial. A Paola vai começar nos dando algumas palavras sobre as duas operações, em 1994 e 1995, que compõem esse caso, que foi processado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, a gente vai tratar aqui dos aspectos jurídicos que foram abordados ao longo desse sistema bifásico que começa na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que, então, tem o caso remetido para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que termina, então, por responsabilizar o Brasil. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como a Larissa falou anteriormente, eu vou fazer uma breve apresentação do caso da favela Nova Brasil. Nos dias 18 de outubro de 1994 e 8 de maio de 1995, agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao participarem de operações na favela Nova Brasília, que, como a gente pode ver aqui no mapa, se localiza no Complexo do Alemão, foram responsáveis por 26 execuções extrajudiciais. A gente abre um parênteses aqui para falar que parte dessas vítimas eram adolescentes e que foi relatado que essas vítimas teriam sido submetidas a violência sexual e a atos de tortura antes de serem executadas. Agora, falando um pouco mais sobre essas duas operações, a primeira incursão, a primeira operação que aconteceu no dia 18 de outubro, teve em torno de 40 a 80 policiais civis e militares de várias delegacias do Rio de Janeiro, que invadiram pelo menos 5 casas e começaram a deter e disparar contra os ocupantes e levar os corpos à praça principal da comunidade. Em 2 das casas invadidas, os policiais interrogaram e cometeram atos de violência sexual contra 3 jovens. E 2 dessas jovens tinham idade entre 15 e 16 anos. Além disso, a polícia matou 13 residentes do sexo masculino da favela Nova Brasília, sendo 4 destes menores de idade. Passando agora para falar sobre a operação que ocorreu em 8 de maio de 95, em torno de 14 policiais civis entraram na favela Nova Brasília com o apoio de 2 helicópteros, objetivando deter um carregamento de armas que seria entregue a traficantes de drogas na localidade. O resultado dessa incursão policial foram 3 policiais foram feridos e 13 homens da comunidade foram mortos. Passando agora para as investigações das 2 incursões policiais, a incursão relacionada ao dia 18 de outubro, nesse primeiro inquérito foram registradas 13 mortes, e essas 13 mortes foram registradas como resistência dos opositores, descrevendo confronto contra pessoas armadas. Paralelamente, o governador do estado criou uma comissão especial de sindicância que recebeu depoimentos das 3 supostas vítimas de violência sexual. Posteriormente, foram submetidas a exames médicos no IML, mas não houve resultados conclusivos em virtude do tempo transcorrido. Além disso, elas reconheceram os policiais militares e civis envolvidos. Essa comissão especial de sindicância apresentou um relatório final ao governador do estado, dizendo que havia fortes indícios de que algumas vítimas foram mortas sumariamente e de que houve abusos sexuais contra as jovens. Dessa forma, foi instaurado um novo inquérito policial e administrativo para investigar os fatos. 9 policiais depuseram perante o delegado encarregado das investigações, sendo que 2 deles afirmaram que não teriam participado da operação e outros reconheceram que participaram, mas que não houve nenhum ato de violência, tortura ou abuso sexual. Em 30 de dezembro desse mesmo ano, de 1994, foi solicitadas novas medidas, mas não houve nenhum avanço nas investigações. Com relação à investigação da intervenção policial do dia 8 de 5 de 95, 2 membros da Polícia Civil
participantes dessa incursão registraram os fatos ocorridos, qualificando como tráfico de drogas, grupo armado e resistência seguida de morte, além de informar os nomes dos policiais que participaram da operação. Posteriormente, tais policiais prestaram depoimento como testemunhas dos fatos e todos reiteraram que houve um confronto e um forte fogo cruzado em que 3 policiais foram feridos. Drogas e armas foram apreendidas e os feridos da comunidade foram levados ao hospital. Em junho e setembro de 95, foram realizadas investigações sobre os antecedentes penais das 13 pessoas assassinadas. O delegado emitiu um relatório final afirmando que a operação policial foi destinada a interceptar a entrega de um carregamento de armas, mas que, diante de um ataque sofrido pelos moradores da favela, a polícia teve que reagir. Como consequência disso, 13 pessoas morreram e o delegado decidiu pelo arquivamento do caso. Após isso, a promotora solicitou que os familiares das vítimas prestassem depoimentos. Transcorridos 4 anos, não teriam havido nenhuma outra diligência relevante. Passando para falar um pouquinho sobre o contexto dessas violações, né? Sabe-se que o Brasil tem uma elevada taxa de ocorrência de execuções sumárias realizadas por forças policiais e esquadrões da morte. Nessa mesma época, nós temos outros 2 exemplos muito conhecidos, né? Que é a chacina da Candelária, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro também, e a chacina de Vigário Geral. Esse histórico de violações realizadas pelas forças de segurança do país foi tratado pela Comissão Internacional de Direitos Humanos em seu relatório da situação de direitos humanos do Brasil em 1997. E também é relevante aqui a gente pontuar a relação direta com a ditadura, né? Essa violência policial que ocorre no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, ela é algo que tem a ver com o contexto histórico do país. Passando agora para o próximo slide, eu vou fazer breves considerações sobre questões jurídicas e processuais do litígio perante a comissão e a corte. Neste caso, o Estado apresentou 7 exceções preliminares, sobre a primeira apontando a inadmissibilidade do caso na corte, em virtude da publicação do relatório de mérito da comissão. A segunda, relacionada à incompetência ratione persona, quanto às vítimas não identificadas ou sem representação. A terceira, relacionada à incompetência temporal a respeito dos atos anteriores à data de reconhecimento da jurisdição da Corte em relação à Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra mulheres. A Convenção de Belém do Pará. Quarto, a incompetência material por violação do princípio de subsidiariedade do sistema interamericano. Quinto, a incompetência material quanto às supostas violações de direitos humanos previstos na Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, bem como na Convenção de Belém do Pará. Sexto, falta de esgotamento prévio de recursos internos. E sétimo, a inobservância do prazo razoável para submeter à Corte à pretensão de investigação criminal. A Corte aceitou parcialmente apenas 2 das exceções preliminares do Estado. Ela considerou como supostas vítimas no presente caso apenas as pessoas identificadas e listadas no relatório de mérito da Comissão Interamericana. Em relação ao tempo, ela aceitou a preliminar no sentido de que possui competência para conhecer apenas sobre os fatos posteriores a dezembro de 1998, data de reconhecimento da jurisdição da Corte por parte do Estado. Ela rejeitou as demais exceções preliminares e teve uma demora injustificada, né, de 6 anos para sua resolução,
e falou ainda sobre a incompetência material por violação do princípio da subsidiariedade do sistema interamericano. Bom, agora eu vou passar para o meu amigo os argumentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bom, meus caros, no que tange os argumentos, né, utilizados na Corte, né, para trazer o caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela desenvolveu, um pouco antes do ano de 2017, através de uma cooperação internacional com algumas entidades aqui do Brasil, esse objetivo de juntar determinados documentos que relacionavam-se ao caso, né, que pudessem criar um conteúdo probatório robusto. Ao longo desse período, se eu não me engano, de 4 a 6 meses, a comissão reuniu, né, basicamente, 2 reportagens de jornal, as duas do dia de 9 de maio de 95, uma do jornal o Globo e outra do jornal O Dia, que acompanhou, inclusive, com matérias no campo, né, no ambiente que aconteceu o suposto crime e a operação, e também utilizaram algumas declarações, né, depoimentos, recolheram alguns depoimentos de moradores que não necessariamente estavam envolvidos na ação policial desse dia, mas que testemunharam ocularmente na época e, por conta disso, puderam expressar, né, um pouco daquilo que basicamente marcou na memória dessa comunidade. Além disso, né, foram juntados, na verdade, registros, né, policiais da investigação policial que foi instaurada depois do acontecimento, ambas as investigações que não deram prosseguimento. O primeiro registro foi os exames cadavéricos dos indivíduos envolvidos. Tinha um determinado indivíduo que foi citado que apresentava 2 perfurações em ambos os olhos, né, um tipo de escoriamento esquisito, né, num caso de ação policial, pelo que foi dito, de confronto. E, além disso, um outro indivíduo que apresentava no exame aquilo que eles chamam de zona de tatuagem, que é uma espécie, né, de ferimento, né, onde tem ali a região da perfuração do projétil. Também encontra resquícios de pólvora e fogo, que é um claro caso também de execução policial. Além disso, a escoriação nos joelhos e cotovelos, né, que indicam que o indivíduo estava ao menos deitado no momento em que ele foi alvejado, né. Além disso, também junta-se a declaração de 3 vítimas, né, 3 mulheres que dizem que foram abusadas, vítimas de abuso sexual, como já explicou muito eloquente a nossa amiga Paloma. Enfim, depois da reunião de todos desses argumentos, né, desses documentos, a comissão chegou numa denúncia em que detectava clara descumprimento do artigo 8º, né, da Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, que são de garantias judiciais, né? Que tange aqui que procura se proteger, na verdade, são as questões processuais, né? Tipo, o direito a um juiz competente, a independência, a imparcialidade do julgamento, o estabelecimento de lei anterior, coisas que, né, obrigações de natureza civil, em geral, né? E de proteção, obviamente, de direitos humanos. O outro artigo foi levado também, foi o artigo 25. E esse artigo 25, né, que trata quase exclusivamente da proteção judicial, principalmente relativo ao recurso efetivo, né, que também garante o juiz competente, né, tribunal competente, e que tenta proteger efetivamente os direitos fundamentais. Desse modo, né, eles alegaram que as investigações não foram conduzidas de forma independente, nem imparcial,
justamente porque elas foram realizadas pela própria delegacia da Polícia Civil que realizou a operação, né? E como diz já no relatório, nesse relatório que foi anexado, já começa dizendo o que foi um auto de resistência, né? Ou seja, que havia ali confronto com pessoas na região e que o uso da força seria necessário, né? É uma argumentação tanto quanto vaga, né, na condição que foi apresentada, principalmente com relação aos depoimentos que foram apresentados posteriormente. Além disso, né, fica claro aí relativa à violência contra a mulher, que o Brasil já havia sido condenado no caso da Maria da Penha, que traz no Código a obrigação, né, de investigar esse ato que não foi apurado, não chegou a ser apurado na época. Além disso, né, a gente tem ali que os exames balísticos que deveriam ser realizados no armamento utilizado não foram feitos de forma adequada, elas foram feitos meses depois. Então, muitos dos resquícios que estavam ali presentes, né, como, por exemplo, rastro de disparo e coisas desse tipo, dessa espécie, já tinham sido apagados, né, por conta do tempo ou então por ação de outras pessoas, né. Levar em conta os fatos que não foram controversos, né, na apuração da defesa brasileira, no sentido em que o Estado brasileiro não admitiu o artigo 25, esse que tange exclusivamente sobre a proteção judicial no que tange recursos, também, né, garantindo o devido. E esse artigo 25, né, que trata quase exclusivamente da proteção judicial, principalmente relativo ao recurso efetivo, né, que também garante o juiz competente, né, tribunal competente, e que tenta proteger efetivamente os direitos fundamentais. Desse modo, né, eles alegaram que as investigações não foram conduzidas de forma independente, nem imparcial, justamente porque elas foram realizadas pela própria delegacia da Polícia Civil que realizou a operação, né? E como diz já no relatório, nesse relatório que foi anexado, já começa dizendo o que foi um auto de resistência, né? Ou seja, que havia ali confronto com pessoas na região e que o uso da força seria necessário, né? É uma argumentação tanto quanto vaga, né, na condição que foi apresentada, principalmente com relação aos depoimentos que foram apresentados posteriormente. Além disso, né, fica claro aí a violência contra a mulher, que é uma obrigação que já é presente, né, no Código Brasileiro. E sobre os fatos que foram não controvertidos, né, na sentença, a defesa do Estado brasileiro, de cara, admitiu que houve operação naquele dia do 8 de maio de 95, como na data de 94. E eles admitem que houve pelo menos 14 pessoas que foram mortas nessa operação, além de algumas apreensões. Além disso, né, eles também admitem que houve uma investigação policial interna, conduzida no mesmo dia que aconteceu a operação, e que essa investigação ela nunca foi encerrada, né? Ela prosseguiu por cerca de 5 meses e depois ela foi arquivada por ausência de provas e também por falta de movimentação, né, tramitação. E por fim, né, a promotora responsável pelo caso, quando ele veio à tona lá em 95, ela disse que ela julgou que o caso era legítima defesa por parte dos policiais, então, e já aconselhou para o desfecho dessa forma, para o juiz, sem que houvesse muito debate a respeito das circunstâncias que ali estavam envolvidas aquelas pessoas, as vítimas, né, e os policiais que foram envolvidos na questão. Eu vou agora dar espaço para o camarada Luiz poder prosseguir com... Boa noite, muito obrigado minha colega Paola, meu amigo João.
Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre os argumentos trazidos pelo Estado brasileiro, onde ele apresentou em sua contestação 7 exceções preliminares. A primeira delas é a inadmissibilidade do caso na Corte em virtude da publicação do relatório de mérito da comissão. O Estado brasileiro ressaltou que a publicação do relatório de admissibilidade e mérito de número 141 violou o artigo 51 da Convenção Americana, uma vez que esse artigo é claro ao autorizar a comissão a emitir um relatório definitivo e, eventualmente, publicá-lo ou submetê-lo à jurisdição da Corte, mas de maneira alguma autoriza a publicá-lo antes de levar isso à Corte. Portanto, o Estado solicitou que se declare que a comissão violou os artigos 50 e 51 da Convenção e requeriu que a comissão retire da sua página eletrônica o relatório aludido. Bom, em sua resposta, a Corte considerou que a alegação estatal é improcedente, pois, uma vez transcorridos o prazo de 3 meses e que não tenha sido solucionado pelo Estado ao qual se dirigiu o relatório preliminar, atendendo às propostas deles formuladas, a comissão está autorizada a, nesse período, decidir se apresenta o caso à Corte mediante a apresentação do relatório previsto no artigo 50 da Convenção, ou se procede à publicação do relatório de acordo com o artigo 51, o que foi feito no presente caso, inexistindo dessa forma o desequilíbrio processual. Conforme muito bem explicado pela Paola, deixo de explicitar aqui a incompetência ratione persona e a incompetência ratione temporis. Então, vou partir agora para a incompetência ratione matéria por violação do princípio de subsidiariedade do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Estado brasileiro salientou que está fora da competência da Comissão e da Corte assumir o papel das autoridades nacionais e atuar como uma espécie de tribunal de recurso de quarta instância, a respeito das decisões nacionais. O Estado ainda ressaltou que, com relação às vítimas, supostas vítimas, Mônica Santos de Souza Rodrigues e Evelyn Santos de Souza Rodrigues, ambas teriam apresentado uma demanda por danos morais contra o Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter indenização pela morte de seu familiar. Essa ação teria trazido declarada improcedente por prescrição em detrimento de Mônica de Souza Rodrigues, já que teria sido apresentada depois do prazo razoável previsto na legislação brasileira. Com relação a Evelyn dos Santos de Souza Rodrigues, estabeleceu-se que não havia um nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido. Apesar da ação apresentada ter sido declarada improcedente em primeira instância, não se recorreu da decisão perante o Tribunal de Justiça, conforme disposto no artigo 513 do Código Processual Civil vigente. Ainda, o Estado brasileiro asseverou que as supostas vítimas não fizeram uso do direito de recorrer da decisão e que eventual condenação do Estado a pagar uma reparação implicaria em violação do princípio da subsidiariedade do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Corte julgou improcedente a presente exceção preliminar, ao afirmar que, no presente caso, nem a comissão nem os representantes solicitaram a revisão de decisões internas relacionadas com a avaliação das provas, dos fatos ou da aplicação do direito interno. Ainda considerou que é objeto de estudo de mérito analisar as alegações sobre se os processos judiciais internos foram idôneos e eficazes e se recursos que tramitaram foram solucionados devidamente. Agora, a incompetência ratione matéria quanto às supostas violações de direitos humanos previstos nos artigos 1, 6 e 8º da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, bem como o artigo 7º da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Em suas alegações, o Estado brasileiro disse que a Corte não tem competência para analisar o caso em relação às supostas violações dos aludidos artigos, uma vez que os artigos 32 e 62 da Convenção Americana limitam a competência contenciosa da Corte. Também contestou a incompetência da Corte com respeito à suposta violação da Convenção de Belém do Pará, porque essa convenção não outorga jurisdição contenciosa à Corte, já que seu artigo 12º é taxativo a autorizar somente a comissão a análise das violações. Em virtude das considerações acima, a Corte reitera sua jurisprudência no sentido que é competente para interpretar e aplicar a Convenção contra a Tortura e avaliar a responsabilidade de um Estado que tenha dado seu consentimento para se obrigar por essa Convenção e tenha aceitado, além disso, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Diante desse entendimento, a Corte tem competência ratione matéria para pronunciar-se neste caso sobre a alegada responsabilidade do Estado pela violação desse instrumento. Agora, o argumento sexto. A falta de esgotamento prévio de recursos internos. Em sua defesa, o Estado brasileiro rechaçou o argumento da comissão no sentido de que não se manifestou expressamente sobre o esgotamento do requisito prévio dos recursos internos, o que teria dado lugar à renúncia tácita do seu direito de formulá-lo no momento de apresentar sua resposta. Destacou que a comissão, na fase de admissibilidade do caso, reconheceu que o Brasil tinha levado a seu conhecimento que havia investigações policiais em curso no momento da denúncia e considerou por esse motivo que não tinha outras questões a apresentar. Ilustrou ainda que, diante disso, não se deve entender que o Estado se omitiu em relação a esse pronunciamento. O Estado ainda esclareceu que a ação civil de indenização para reparação de danos materiais e morais não depende da conclusão de investigações e processos penais, em atenção ao princípio da independência de instâncias e que não havia, portanto, motivo para que as vítimas ou seus representantes tivessem deixado de recorrer às instâncias domésticas, inclusive assistidos pela Defensoria Pública. Além disso, declarou que a existência de uma demora injustificada à luz do artigo 46.2 da Convenção só pode ocorrer depois da apresentação da denúncia ao Mecanismo Internacional de Proteção. Por seu turno, a Corte considerou que as contestações do Estado perante a comissão não atenderam os requisitos de uma exceção preliminar de falta de esgotamento de recursos internos. Por isso, não especificaram os recursos internos pendentes de esgotamento ou que estavam em curso, nem expuseram as razões pelas quais consideravam que eram precedentes e efetivos. Portanto, a Corte julgou improcedente essa exceção preliminar. Por fim, a última, a inobservância do prazo razoável para submeter à Corte a pretensão de investigação criminal. O Estado alegou que a comissão analisou de forma incorreta a demora injustificada dos processos internos ao examinar a admissibilidade das petições, porque levou em conta o período compreendido entre a data que ocorreram os fatos e os relatórios de admissibilidade, 5 anos em relação aos fatos ocorridos em 1994 e 3 anos após em relação aos fatos ocorridos em 1995. Sem levar em consideração que o atraso injustificado, assim como o esgotamento dos recursos internos, devia ter sido examinado em relação ao lapso transcorrido entre a ocorrência dos fatos e a apresentação da denúncia à comissão, uma vez que as petições não poderiam ser submetidas à comissão sem que tivessem sido previamente esgotados os recursos internos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da sentença, o que foi discutido na Corte e quais declarações e o impacto que isso teve em relação ao Estado brasileiro. Pode dar uma pausa, Paulo? Eu esqueci de falar uma parte. Que era a questão do mérito. Tá, não tem problema. Eu não vou nem pausar, eu corto depois. Mas tranquilo. Faz aquele 3, 2, 1 antes, que aí eu Tá. corto. Então, é só para elucidar em relação, na hora de cortar, assim que eu terminei o 8º, eu vou agora falar em relação no próprio mérito, beleza? Tá, aham. Tá bom. Agora, em suas declarações de mérito, o Estado brasileiro admitiu o critério da comissão prejudicaria, em primeiro lugar, as vítimas, porque possibilitaria submeter as denúncias à comissão sem prévio esgotamento dos recursos internos, e inverteria a ordem do princípio de complementariedade entre o sistema doméstico e interamericano de proteção de direitos humanos. Por outro lado, seria prejudicial à comissão porque condicionaria o processamento das petições a uma última análise para juntar ao relatório de admissibilidade, a fim de comprovar o cumprimento desse requisito, desse modo prejudicando o funcionamento do sistema de proteção dos direitos humanos. Por sua vez, a Corte entendeu que não foi prejudicado o direito de defesa do Estado e que, consequentemente, não há motivo algum para que se afaste do decidido pela comissão do processo. A falta de especificidade por parte do Estado brasileiro no momento processual oportuno perante a comissão, a respeito dos recursos internos adequados que não teriam esgotado, bem como da falta de argumentação sobre sua disponibilidade, idoneidade e efetividade, fazem com que a proposição a esse respeito perante essa Corte seja extemporânea, julgando assim improcedente a exceção interposta pelo Estado.
Ainda, o Estado brasileiro não se referiu especificamente às alegadas violações dos artigos 8º e 25 da Convenção, que tratam da garantia judicial e da sua proteção, respectivamente. No entanto, formulou algumas considerações relativas às garantias judiciais e à proteção judicial como parte de suas alegações referentes ao direito à integridade pessoal. A esse respeito, o Estado considerou que uma violação do artigo 25 da Convenção não pode ser simultânea a uma violação do artigo 8º do mesmo instrumento, pois protegem direitos diferentes, e os representantes pretendem que o Estado seja simultaneamente declarado responsável pela violação de ambos os artigos da Convenção, em virtude de um mesmo feito. Agora, abordando um pouquinho mais a sentença, vou trazer os principais pontos da sentença e suas declarações. Em sua sentença, a Corte fundamentou ter sido evidente a ocorrência de falhas na persecução penal, não tendo os órgãos responsáveis pelas investigações nem os autores do sistema de justiça agido de maneira satisfatória e com a devida diligência, reconhecendo que a violência policial representa um problema de direitos humanos no Brasil. Trarei agora, ainda que sou exaustivo vindo de mim, com base que tudo já passamos aqui, a sentença cujo conteúdo é único e inovador, que impõe diversas ações ao Estado brasileiro e que devem ser cumpridas. A sentença declarou que o Estado é responsável pela violação do direito às garantias judiciais de independência e imparcialidade da investigação, devida diligência e prazo razoável, estabelecidas no artigo 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Estado também é responsável pela violação do direito à proteção judicial previsto no artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento. O Estado é responsável pela violação dos direitos à proteção judicial e às garantias judiciais previstos no artigo 25 e 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, e os artigos 1º, 6º e 8º da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, bem como o artigo 7º da Convenção de Belém do Pará. A sentença declarou que o Estado é responsável pela violação do direito à integridade pessoal previsto no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em relação ao artigo 1º do mesmo instrumento, em detrimento de Mônica Santos de Souza Rodrigues, Evelyn Santos Souza Rodrigues, Maria da Graça da Silva, Samuel da Silva Rodrigues, Robson Genuíno dos Santos Júnior, Michele Mariano dos Santos, Bruna Fonseca Costa, Joyce Nery da Silva Dantas, Geni Pereira Dutra, Diogo da Silva Gênova, João Alves de Moura, Helena Viana dos Santos, Otacílio Costa, Priscila Rodrigues e William Mariano dos Santos. A Corte considerou que o Estado não violou o direito de circulação de residência, estabelecido no artigo 22 da Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento. O Estado deverá conduzir eficazmente a investigação em curso sobre todos os fatos relacionados às mortes ocorridas na incursão de 1994, com a devida diligência e em prazo razoável para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os responsáveis. A respeito das mortes ocorridas na incursão de 1995, o Estado deverá reativar uma investigação eficaz a respeito desses fatos. Também caberá ao Estado, por intermédio do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal, avaliar se os fatos referentes às incursões de 1994 e 1995 devem ser objeto de pedido de incidente de deslocamento de competência. Também o Estado deverá iniciar uma investigação eficaz a respeito dos fatos de violência sexual, que aconteceram com 3 vítimas, supostamente mulheres. Também caberá ao Estado oferecer gratuitamente, por meio de suas instituições de saúde especializadas e de forma imediata, adequada e efetiva tratamento psicológico e psiquiátrico que as vítimas necessitem, após consentimento fundamentado e pelo tempo que seja necessário, inclusive fornecimento gratuito de medicamentos. Do mesmo modo, os tratamentos respectivos deverão ser prestados na medida do possível nos centros escolhidos pelas vítimas. O Estado deverá realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional em relação aos fatos do presente caso e sua posterior investigação, durante o qual deverão ser inauguradas 2 placas em memória das vítimas da presente sentença na praça principal da favela Nova Brasília.
Caberá ao Estado publicar anualmente um relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas durante as operações da polícia em todos os estados do país. Este relatório deverá conter informações atualizadas anualmente sobre as investigações realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de cada civil ou de um policial. O Estado, no prazo de 1 ano, contado a partir da notificação da presente sentença, deverá estabelecer mecanismos normativos necessários para que, na hipótese de supostas mortes, torturas ou violências sexuais decorrentes de intervenção policial, em que prima facie policiais apareçam como possíveis acusados, desde a notícia crime, se delegue a investigação a um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente, como uma autoridade judicial ou Ministério Público, assistido por pessoal policial, técnico, criminalístico e administrativo alheio ao órgão de segurança a que pertence o possível acusado ou acusados. O Estado deverá adotar medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial. Caberá ao Estado implementar, em prazo razoável, um programa ou curso permanente e obrigatório sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro, destinado a todos os níveis hierárquicos da Polícia Civil, Militar do Rio de Janeiro e a funcionários de atendimento de saúde. Como parte dessa formação, deverão ser incluídas a presente sentença, a jurisprudência da Corte Interamericana a respeito da violência sexual e tortura e as normas internacionais em matéria de atendimento de vítimas e investigação desse tipo de caso. O Estado deverá adotar medidas legislativas ou de outra natureza necessárias para permitir às vítimas de delitos ou seus familiares participar de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzida pela polícia ou pelo Ministério Público. Cabe ao Estado adotar medidas necessárias para uniformizar a expressão lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial nos relatórios e investigações da polícia ou do Ministério Público, em casos de mortes ou lesões provocadas por ação policial. O conceito de oposição à resistência à ação policial deverá ser abolido. O Estado deverá pagar as quantias fixadas de $35 mil e $15 mil às vítimas por uma única vez a título de indenização por dano imaterial e pelo reembolso de custas e gastos nos termos do parágrafo 358 da presente sentença. O Estado deverá restituir ao Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos a quantia desembolsada durante a tramitação do presente caso e, por fim, o Estado deverá, no prazo de 1 ano, contado a partir da notificação desta sentença, apresentar ao Tribunal um relatório sobre as medidas adotadas sobre seu cumprimento. Bom, agora eu vou passar as palavras para Larissa. Oi, pessoal. Diante de todo o exposto, eu vou fazer breves considerações sobre os pontos que, de uma perspectiva jurídica, nós julgamos mais interessantes, mais relevantes durante o estudo e análise do caso. O primeiro aspecto que eu selecionei aqui para frisar mais uma vez é o da temporalidade da competência. Esse ponto foi trazido como uma das 7 exceções preliminares apresentadas pelo Estado brasileiro enquanto defesa. E esse ponto ele se remete ao seguinte: ora, se eu só reconheço a jurisdição da Corte em 1998, como pode a Corte conhecer de fatos que remetem a 1994, a 1995? E, de fato, a própria Corte reconhece parcialmente procedentes essas alegações, mas também entende que os efeitos daqueles fatos de 94 e 95 perduraram no tempo, ou seja, que a ausência, a falha do Estado em prestar uma diligente e verdadeira investigação e eventual punição de responsáveis justifica que a Corte analise e se debruce sobre esse caso como se debruçou. Um parênteses que eu queria abrir aqui é que a temporalidade da competência não se confunde com a prescritibilidade. A prescritibilidade também toma uma posição interessante de discussão em termos de violações de direitos humanos, porque a Corte, como não entendem alguns órgãos diferentes, inclusive brasileiros, a Corte entende que são imprescritíveis as violações, as graves violações de direitos humanos. Mas aqui a gente não estava tratando de prescritibilidade como um ponto principal. A gente tratava da temporalidade da competência, porque seria competente a Corte para julgar, para analisar um ato que se esgotou antes mesmo de eu reconhecer a sua jurisdição? Certamente não. Mas aqui a gente tem, então,
os efeitos, a falha do Estado em agir corretamente, diligentemente, em prestar uma segurança jurídica para as vítimas, para os seus familiares, para a sociedade, que vem depois de 98, ou seja, depois do reconhecimento da jurisdição da Corte. E aqui eu queria seguir para um aspecto de direito da persecução penal, que são, assim, as abordagens dos autos de resistência. Isso aqui tem uma importância extremamente forte, grave aqui, porque esse caso, como tantos outros, traz luz ao que a gente chamava de autos de resistência no nosso ordenamento jurídico brasileiro, na nossa prática forense. Os autos de resistência eram o seguinte: se ocorria uma morte em meio a uma operação policial, desde o princípio, essa morte era registrada como um auto de resistência, como se a vítima já fosse taxada como uma resistência, como uma oposição à intenção das forças policiais naquela operação. Ou seja, desde o princípio do registro daquela morte, você maculava e revitimizava a vítima, porque você já tinha um juízo de valor impresso ali. E muitas vezes o problema da investigação não era nem só na nomenclatura, que aqui é uma coisa séria, inclusive abordada especificamente pela Corte. A Corte, ela repudia esse termo da resistência, da oposição, e a partir disso a gente vai ter, então, uma nomenclatura nova, a morte decorrente de intervenção policial. A gente não mais já grava esse tom de resistência, de oposição, desde o princípio do registro da morte, que acontece nessas circunstâncias. E aqui tem uma outra questão muito forte, ainda em sede de investigação, que o caso traz, que é a necessária independência do órgão que é atribuído dessa investigação. Ou seja, esse caso, ele é muito sério para nós operadores do direito, quando a gente observa que nas duas chacinas, quem conduzia as primeiras investigações eram justamente delegados de polícia que estavam direto ou indiretamente envolvidos na operacionalização, na força da operação policial que gerou a morte, as 26 mortes no total. Então, aqui a Corte traz a relevância da gente ter órgãos independentes. O que seria essa independência? Que não tivesse vínculo hierárquico, que não tivesse vínculo institucional, mas que esses órgãos independentes pudessem olhar, zelar pela diligente investigação. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, esse órgão independente vai ser provavelmente o Ministério Público. Isso porque o Ministério Público, como a gente sabe, é o fiscal da lei. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei, deve ter proximidade com a investigação, de maneira a zelar pela sua diligência, pela sua correta condução. E aqui um ponto 4, muito interessante nesse caso, é que a Corte decide pela importância da participação das vítimas e de seus familiares desde a investigação. Então, a possibilidade das vítimas e seus familiares entenderem a que pena da investigação, participarem, darem sua palavra. E isso é legal, eu estava assistindo um vídeo mais cedo de uma defensora pública que, falando sobre o caso de Nova Brasília, fala que a partir desse ponto 4, entende que a gente tem um controle de convencionalidade em cima do artigo 286, vou até confirmar o número, 268 do CPP. A defensora pública disse o seguinte, que se a gente entende que é direito da vítima essa participação desde a investigação, seria inconvencional, ou seja, um controle de convencionalidade, qualquer disposição que tire da vítima esse papel, essa possibilidade de ser protagonista no que está acontecendo. E aí ela fala que isso se relaciona muito com o conceito de justiça restaurativa, de justiça multiportas, da justiça que possa atender a quem mais precisa ser atendido, que é a vítima. Então, você dá uma resposta à sociedade que seja completa. A gente viu que nesse caso, como comentaram, demoraram muito tempo até chamarem familiares das vítimas para falarem sobre elas. Isso podia ter trazido uma luz nova para o caso e não foi feito. As famílias... Eu li uma reportagem da revista Época, super recente, sobre esse caso, em que eles encontraram a filha de um dos rapazes que foi morto. E ela comenta que a mãe não conseguia falar sobre o caso por anos. Ela até os 20 anos não soube o que tinha acontecido com o pai, justamente em razão desse trauma.
dessa questão que foi criada porque as famílias não se sentiam próximas da justiça. E talvez por isso tenham jogado de lado e não possam ter conversado sobre isso, resolvido isso. E isso é muito ruim para que a vítima encontre paz depois do que acontece, se é que ela é possível e alcançável depois de um caso tão triste, tão violento. Vou tentar passar aqui o slide, pronto. Aqui, então, a gente tem essa questão da persecução penal como um ponto jurídico muito importante, na forma como ela é olhada aqui. Então, a devida diligência, os atores do sistema de justiça e, sobretudo, também a forma como o direito olha para a violência policial. A gente leu aqui em Direitos Humanos um texto da Marielle Franco, que já falava sobre esse tema. Eu vou até concluir aqui, depois que a gente falar sobre os dias de hoje. A gente sabe que a violência policial não é um problema resolvido, longe de ser. Mas a gente precisa olhar para formas do direito agir de maneira mais eficiente e de maneira mais... que faça mais sentido, né? De maneira mais racional diante de situações tão surreais como essa. E tão reais para tantos, né? E, em último lugar, eu fiz uma pequena linha do tempo aqui do cumprimento de sentença nesse caso. Então, ele começa ali em 2018, quando ainda dentro daquele prazo de 1 ano que foi dado pela corte, o Ministério Público do Rio de Janeiro reanuncia a abertura de investigações. Então, ele reabre as investigações relativas às chacinas do caso Nova Brasília. Então, aqui a gente tem um primeiro momento. Em 2019, 2 pontos interessantes acontecem. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresenta um pedido de federalização do caso, ou seja, que as investigações e diligências fossem conduzidas por autoridades federais. Aqui eu até achei interessante, coloquei como uma nota para comentar, que o STJ, por jurisprudência, entende que essa federalização ela é possível quando 3 requisitos estão presentes. Há uma grave violação de direitos humanos, que é o caso, quando há um risco de responsabilidade internacional, claramente o caso também, e quando há a incapacidade de órgãos locais de oferecer respostas efetivas, que é o que ela entendeu que estava acontecendo aqui, em razão da demora, de toda essa circunstância de não resposta, né, diante de um caso tão grave. E em dezembro de 2019, a gente tem uma denúncia criminal apresentada em face de 2 policiais acusados dos atos de violência sexual. Foram mais policiais envolvidos no caso, em questão fática mesmo, mas eu estava lendo sobre o histórico desses policiais e alguns policiais envolvidos morreram, foram inclusive presos, assassinados, enfim, tiveram histórias que seguiram depois daquele caso, e esses 2 foram que puderam ser denunciados formalmente no final do ano passado. Em 2020, já é arquivada a investigação sobre a segunda chacina. E o que se argumentou é que não havia mais como se provar, como se examinar efetivamente a individualização das condutas. Então, embora você tivesse a materialidade, a autoria estaria prejudicada para iniciar uma persecução criminal em sede judicial. Mas eu também trouxe aqui 2 repercussões indiretas desse caso. Uma primeira é o caso João Pedro, que vocês devem se lembrar, que foi uma situação muito triste de uma criança, um menino, que foi assassinado em meio a uma operação policial, também em razão de violência policial, até o que se sabe. E eu achei legal que eu vi que o MP puxou a investigação a partir de uma reportagem que denunciou que um delegado policial estava fazendo a investigação aqui. Então, sua familiar tinha todo esse caso aqui também, a mesma circunstância, e inclusive trouxeram o caso Nova Brasília como um precedente da importância disso ser feito para evitar que ocorresse o que ocorreu aqui, ou seja, uma investigação quase nula por tanto tempo. E a DPF, perdão, 635, ela foi o caso, que vocês com certeza também viram no jornal, em que o STF analisou e decidiu, por decisão, que não haveria de se ter mais operações policiais em comunidades e favelas durante a pandemia. Isso foi olhado também sob uma perspectiva de violência policial, e eu vi citações ao caso Nova Brasília nas abordagens desse caso. Bom, até hoje,
ninguém foi condenado ou penalizado em razão do caso que a gente analisou. Não foi modificada, isso a gente bem sabe pelos noticiários, a postura arbitrária das forças policiais do Rio. E um dos dispositivos da sentença, que exigia um ato público de reconhecimento do Estado do que ocorrera, nunca teve projeção fática e também nunca foram colocadas as placas de memória na principal praça da comunidade, tal como também disposto pela sentença. Então, a gente tem aqui um caso muito importante, como responsabilização do Estado por violência policial, mas é triste a gente ver que faz tanto tempo e as coisas continuam acontecendo de maneira tão lamentável e muitas vezes até pior quanto. É isso, que não podendo mais trazer essas vítimas do caso Nova Brasília à vida, a gente possa ao menos olhar para o direito de uma forma diferente para evitar novas vítimas e que ao menos essas famílias das vítimas possam ver que esse caso teve uma repercussão para evitar que novas pessoas percam seus entes queridos em razão de situações de arbitrariedade estatal. É isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem com a gente leu bastante esse caso, conversou sobre ele. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro. E, enfim, muito obrigada também ao professor pela oportunidade de estudar o caso. E até a próxima, gente. Um beijo.